E aí, meninas, tudo bem? Como a gente já tinha conversado nas últimas aulas, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com algumas informações novas. Precisamente a gente vai começar a trabalhar com um tipo de texto diferente, porque até então a gente estava trabalhando com textos narrativos, né? Predominantemente narrativos. E hoje a gente vai começar uma nova tipologia. Então, sempre que eu falar sobre tipologia, eu estou trabalhando com qual é o tipo predominante, ou seja, qual é o tipo mais presente em um texto. Ao longo das nossas aulas, a gente vai ver uma série de tipologias. No momento a gente já aprendeu a tipologia narrativa e na aula de hoje a gente começa a trabalhar com a tipologia descritiva. Então nós vamos trabalhar com textos que são descritivos. E aí eu peço para que vocês acompanhem o material que eu mandei para vocês, que está explicando detalhadamente, né, o que é um texto descritivo. Mas se a gente parar para pensar, assim como a gente pensou o que é narrar, vamos pensar o que é descrever. Quando eu tenho um objeto, uma pessoa, um lugar, um acontecimento, eu posso falar desse acontecimento, objeto, pessoa ou lugar de uma forma descritiva. Ou seja, eu vou apresentar características, eu vou especificar a qualificação, a característica, a forma, os costumes, as formas de agir desse ser. Aqui eu vou colocar como ser, que aí equivale para lugar, pessoa, animal, acontecimento, e aí o ser engloba todas esses tipos de coisas que podem ser descritas. Então, o que é descrever? Eu pego as informações, as características, as qualidades que são mais relevantes de um ser, e aí a gente entendendo ser de uma forma mais ampla, e eu falo sobre essas características. Então, eu vou ter um uso muito grande de adjetivos, de substantivos, principalmente tratando sobre esse ser em específico. Então, aqui no material de vocês, a gente tem aqui, bem no inicinho, um trechinho que diz o seguinte: o texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E sua intenção, a intenção desse texto narrativo, é, sobretudo, transmitir ao leitor, né, que somos nós, as impressões e as qualidades desse ser. Então, quando a gente está diante de um texto descritivo, o leitor, ele quase que chega a imaginar esse ser que está sendo descrito por meio da descrição do texto. Então, essa descrição mais rica, ela possibilita ao leitor conseguir visualizar mentalmente o item que está sendo descrito. Então, se, por exemplo, eu estou descrevendo, por exemplo, uma blusa como essa. Então, eu vou falar que ela é uma blusa de frio, é comprida, é da cor preta, é de um tecido de algodão. E eu vou dar uma série de características, de qualidades que são essenciais, né, desse item, dessa camisa, de forma que a pessoa que não está vendo esse item descrito consegue vislumbrar, consegue imaginar esse item por meio da descrição que lhe foi apresentada, ok? Os textos descritivos, eles também vão ser construídos naquele sistema de introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como era no caso dos textos narrativos. O que vai mudar é o componente, né? O que vai estar dentro dessa introdução, desse desenvolvimento e dessa conclusão. Então, por exemplo, na introdução, a gente vê aí que vai ser feita a identificação do item a ser descrito. Então, quando eu falei assim, por exemplo, a camisa, eu identifiquei qual era o item que eu ia pegar aqui no meu redor para poder fazer a descrição. Então, camisa foi a minha identificação do item a ser descrito. E aí eu parti para o desenvolvimento, que é quando eu vou atribuir as características desse item, desse ser. Então, no desenvolvimento, como está aí no material, ocorre então a descrição do objeto ou ser em foco.
apresentando os seus aspectos mais gerais e mais pormenorizados, ou seja, os mínimos detalhes, havendo a caracterização mais objetiva ou mais subjetiva. E essa distinção a gente vai ver nessas duas imagens que estão aí logo abaixo. O que seria uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva? O objetivo, ele está mais próximo de uma coisa direta, de uma coisa que não está muito ligada aos detalhes, que dá a informação de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa. Já a subjetividade, né, a descrição subjetiva, ela vai partir da identificação da pessoa que faz a descrição com o objeto ou com o ser descrito. Então, como está dito aqui, é relativo ao sujeito. Quem é esse sujeito? A pessoa que está fazendo essa descrição. Então, é próprio de cada pessoa. Cada pessoa que descreve algo de uma forma subjetiva, ela vai colocar ali o seu olhar, a sua perspectiva, os seus sentimentos, a sua visão sobre aquilo que está sendo descrito de uma forma subjetiva. Então, é uma descrição, a descrição subjetiva, ela é uma descrição mais particular. E aí ela vai buscar trazer detalhes, trazer as reações que esse objeto ou essa pessoa causa na pessoa que está descrevendo. Então, está mais no campo da particularidade. E a descrição objetiva já está mais no campo da objetividade, né, como a própria palavra diz, que também poderia ser dita da seguinte forma: está no campo de uma informação mais direta, de uma informação mais precisa, ok? E aí a gente encontra a última parte do nosso texto, né, da organização, que é a conclusão, que é quando a gente vai fechar ali as informações descritivas desse objeto. Então, eu coloquei aqui 2 trechinhos que vão falar a respeito de uma mulher, cada um deles de uma mulher específica. E aí a gente vai ver que num deles a gente tem uma descrição que é mais objetiva e no outro a gente tem uma descrição que é mais subjetiva. Então, aí, logo abaixo da imagem do objetivo, a gente tem a vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então, aqui a gente observa que não tem um detalhamento, uma subjetividade, uma profundidade na forma de se descrever esse indivíduo, né, essa pessoa que é a Solange. Então, são informações precisas, pontuais, né? Eu tenho aí idade, nome, cidade em que mora, altura, algumas características que saltam mais aos olhos, como, por exemplo, o cabelo, o nariz ou o formato do rosto. Então, eu tenho uma linguagem um pouco mais objetiva, né? Então, eu tenho uma descrição objetiva. Já no segundo caso, a gente vai perceber que há uma modificação. Então, nós temos aí, debaixo da imagem subjetiva. Não sei ao certo o nome dela. Maria Alice. Maria Alice? Era uma mulher, uma bela mulher, alta como uma modelo, pele negra e reluzente, olhos pretos como a noite. O cabelo cacheado, brilhante e volumoso, escorria até o meio das costas. Teria talvez 25 anos, não mais que 30. Então, aqui a gente observa que a forma em como essa mulher é descrita, ela já é uma forma mais subjetiva, ela já passa mais pelo filtro do olhar de quem está descrevendo. Então, é uma percepção particular, uma percepção que elenca características, enumera características que, para esse observador, que é a pessoa que está fazendo a descrição, são mais relevantes. Então, passa pela visão, passa pela percepção da pessoa que descreve, o observador. Ok? Então, deu para reparar aí a diferença entre uma descrição mais objetiva e uma descrição mais subjetiva? Então, beleza. Então, o texto descritivo vai seguir a mesma ordem canônica, né, dos textos em geral, uma ordem mais padrão, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai mudar é o conteúdo desse texto, né, que vai ser muito mais carregado da descrição, ao invés de outras tipologias, como a gente vai ver futuramente.
Então, aqui embaixo na segunda página, vocês vão observar que estão elencadas aí, enumeradas, algumas características que são mais comuns aos textos descritivos objetivos e aos textos descritivos subjetivos. Então, quando eu tenho uma descrição objetiva, é mais comum eu observar uma descrição exata e precisa do objeto ou do ser. Uma maior aproximação possível da realidade, então eu não vou florear muito, eu vou tratar aquilo da forma como eu estou vendo, né, mais próximo do real. Isenta, né, então está livre de opiniões e de duplos sentidos, então eu falo aquilo que é o representado no mundo mesmo, eu não dou a entender outras informações. É utilizada uma linguagem mais clara, mais direta e realista, e é utilizada uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? Tem até um macetezinho para lembrar isso, que a linguagem denotativa, o D é de dicionário. Então, é um sentido mais próximo do real. É aquilo que ele representa no mundo. Ao contrário do sentido conotativo, que é quando eu atribuo outros significados além daquele expresso no mundo. E, por último, a descrição torna, essa descrição objetiva, ela torna o texto mais verídico. Porque como ela não vai estar atravessada por opinião, por duplo sentido, por conotação, ela vai estar mais próxima do que ela representa no mundo. Então, se eu estou falando de uma camisa de manga comprida, de frio, de algodão e preta, eu descrevo isso de uma forma mais objetiva e sou mais próximo da realidade. Eu torno essa descrição mais verídica, mais verdadeira. Do outro lado, a gente tem as características da descrição subjetiva, que ela atribui a essa descrição um caráter pessoal. Então, eu vejo, a descrição que eu faço é a partir da minha visão pessoal sobre esse objeto ou sobre esse ser. Então, é uma transmissão do estado de espírito e de sentimento. Então, muitas das vezes, por exemplo, vamos pensar, se você tem... Imagina uma pessoa que te irrita muito. E aí, ela faz brincadeiras em horas que não são apropriadas, de vez em quando te trata um pouquinho mal, e aí você tem que descrever essa pessoa. Provavelmente, esse sentimento que você traz pela pessoa, você vai levar esse sentimento para a descrição que você faz da pessoa. Então, vai ser uma pessoa chata, uma pessoa que incomoda, uma pessoa... Às vezes, você pode até transferir características físicas, né? Atrelar as características físicas esse sentimento negativo. Então, você pode falar, às vezes, até que a pessoa é feia, né? Feia por dentro, porque faz coisas ruins. E essa é uma forma. E de forma contrária, a gente tem a pessoa que a gente ama muito, que a gente gosta, que a gente admira, que a gente quer que esteja perto da gente. Esse sentimento que a gente nutre por essa pessoa ou por um objeto, ele vai estar presente na descrição que a gente fizer desse mesmo objeto. Então, pegando novamente o trechinho que eu li logo acima, quando fala dessa personagem feminina que é a Maria Alice ou Maria Alice, o observador, a pessoa que faz essa descrição, nutre por essa mulher um sentimento de afeição, de carinho, de admiração, porque ele traz características positivas, bonitas, para descrever essa personagem. Ok? Então, entenderam aí o que é trazer esses sentimentos para descrição? A gente tem a utilização, lá na objetiva a gente usa a linguagem denotativa, né? D de dicionário, mais próximo do real. Aqui na subjetiva a gente usa uma linguagem simbólica, metafórica, e aí acrescentando aqui uma linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem que atrela significados diversos a uma mesma coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, Isabela é uma flor. A Isabela é uma flor? Ela é uma plantinha que nasceu lá na terra, cresceu e aí tá lá bonitinha na plantinha? Não. Quando eu falo que Isabela é uma flor, eu estou atribuindo uma característica da flor, que é a beleza, que é o perfume, que é a sutileza, à pessoa Isabela. Então, eu faço uma junção, e isso é a metáfora. Então, quando eu faço essa utilização da linguagem mais simbólica, mais conotativa, eu trago uma riqueza maior para essa descrição que eu estou fazendo. E por último,
a descrição se torna mais interessante, no sentido de que, não que a objetiva não seja interessante, mas a subjetiva ela vai trazer mais recursos, mais riquezas linguísticas para que o leitor se identifique mais. Então, ela vai ser mais rica no sentido linguístico, mais interessante no sentido linguístico também. E por último, aqui sobre os textos descritivos, a gente tem algumas características que são predominantes nos textos descritivos. Como, por exemplo, se eu estou fazendo uma caracterização, é comum que eu utilize muitos adjetivos. Então, a presença de adjetivos num texto descritivo é muito importante. Assim como substantivos, né? Que, por exemplo, quando eu falo camisa, esse é o meu substantivo. Preta, longa, de frio, são as minhas formas de qualificar, são os meus adjetivos. Além disso, eu tenho verbos que expressam a permanência, né? Então, o dia está ensolarado, o dia está chuvoso. Então, esse está aí, ele me traz um sentido de permanência. E outra informação que é importante, é o terceiro tópico aí na características do texto dissertativo, é que a linguagem é construída de forma clara, dinâmica e com figuras de linguagem como a comparação, que aí, por exemplo, falando aquela mesma frase da flor, né? Eu tinha dito, Isabela é uma flor. Aí se eu digo Isabela é como uma flor, eu já mudo a estratégia linguística, né? No primeiro caso, Isabela é uma flor. Eu estou fazendo uma metáfora e quando eu falo Isabela é como uma flor, eu estou fazendo uma comparação, né? Como, tal qual, da mesma forma que uma flor. Os detalhes físicos das pessoas ou dos objetos também são pontuados. Então, se eu quero descrever, como no começo eu fiz com a camisa, com a blusa de frio, então falar que ela é uma blusa longa, que ela é de algodão, que ela é preta. Então, são todas características físicas, né, desse caso do objeto, mas que nos outros textos lá em cima seriam as características das mulheres, né, tanto a Solange quanto a moça de nome indeterminado. Então, acentuar, né, pontuar essas características físicas também é uma característica dos textos descritivos. Outras informações, como eu também já citei, características relacionadas ao humor. Então, quando eu falei lá que o sentimento que você tem pela pessoa, ela pode atravessar a descrição, quando eu falo que é uma pessoa chata, uma pessoa mal-humorada, ou uma pessoa alegre, uma pessoa admirável, eu trago informações sobre o humor dessa pessoa na descrição dessa mesma pessoa. E o último ponto aí é aspectos sensoriais, ou seja, ligado aos sentidos, também podem estar presentes nos textos descritivos. Então, aí no quadrinho, vocês veem aí 5 sensações e 5 sensações e as formas como elas podem ser expressas dentro de um texto descritivo. Então, por exemplo, se eu estou tratando da sensação visual, eu posso usar verbos como olhar, observar, ver, e eu posso usar adjetivos como verde, brilhante e escuro. Então, eu estou no campo da visão. Agora, se eu estou na sensação olfativa, né, que é o olfato, o cheiro, eu posso usar verbos como cheirar, aspirar, aromatizar, e adjetivos como agradável, perfumado, intenso, que vão mostrar essas características dos odores, né? E, por último, não, o terceiro aqui, as auditivas, né? Daquilo que se escuta. Você pode utilizar verbos como ouvir, escutar, sussurrar, e adjetivos como estridente, agudo ou surdo. Táteis, né, que tem a ver com o tato, com o pegar, com o sentir físico. Você pode ter verbos como tocar, acariciar, apalpar e, por outro lado, adjetivos como suave, duro, áspero, macio, são todas informações táteis, características táteis. E, por último, gustativas, que tem a ver com sabor. Então, verbos como, por exemplo, provar, saborear, adoçar, e adjetivos como doce, picante, salgado, amargo, azedo, dentre outros, ok? Uma coisa que já é importante da gente entender a partir de agora, já que a gente está trabalhando com 2
que a gente aprendeu 2 tipos de textos, é saber que um texto, ele não vai ser composto só por um tipo de tipologia textual. Ou seja, eu não vou ter um texto que é só narrativo, ou só descritivo, ou as outras tipologias que a gente ainda vai ver. Normalmente, essas tipologias, elas se misturam dentro do texto, e o que acontece é que vai ter uma tipologia que é mais predominante, ou seja, ela é principal, ela aparece de uma forma mais recorrente. Então, é muito importante a gente saber que existe essa mistura de tipologias dentro de um texto. E aí, eu trouxe como exemplo para a gente trabalhar essa questão tanto da descrição quanto dessa junção de descrição com outros tipos de tipologia, a crônica, que é chamada O Mato, do Rubem Braga, em que vocês vão perceber essa mescla tipológica entre o texto descritivo, que é o predominante, e o texto narrativo. Então, você vai ter aí a mistura da tipologia descritiva e da tipologia narrativa nessa crônica. Então, aí eu peço que vocês leiam essa crônica e respondam essas 4 perguntinhas que estão aí embaixo, que tem a ver com essas noções que a gente viu aqui, sobre o texto narrativo, sobre as características do texto narrativo, a forma descritiva, que pode ser subjetiva ou objetiva, e aí como esse texto é estruturado. Então, eu peço que vocês leiam essas 4, leiam a crônica do Rubem Alves e respondam a essas 4 questões. E aí, na semana que vem, a gente discute um pouco sobre o que a gente entendeu, sobre a análise do texto, né, como um todo, e discute as questões também, ok? Então, obrigada, até semana que vem. Espero que vocês gostem da atividade. Fiquem com Deus. Tchau.